queridos e amados irmãos, queridas e amadas irmãs, que a graça de Deus esteja sempre com todos vocês, com toda a sua família. Hoje, quinta-feira, dia 23, 16ª semana do Tempo Comum, nós queremos meditar o Evangelho de Mateus 13, dos versículos 10 ao 17, que vai falar sobre o mistério das parábolas, né? As parábolas que são dadas ao povo para que possam ter esse acesso àquilo que Deus quer revelar no mistério. E é interessante, queridos e amados irmãos, né, essa dinâmica de Jesus das parábolas, porque quando nós olhamos para Isaías, nós vemos que a palavra profética, ou seja, aquilo que o profeta falava, muitas vezes irritava o coração do povo, irritava as nações, e eles se fechavam à palavra de Deus diante da profecia, porque muitas vezes a profecia era dura, né? E não queriam, de fato, olhar para aquilo que era realidade, para aquilo que era verdade, porque queriam permanecer no estado em que estavam. E é interessante que Jesus ele vai usar da dinâmica das parábolas, porque ele vai dizer, eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Ou seja, é necessário adentrarmos o mistério de Deus meio que pelo coração humano, por aquilo que ainda é mistério, mas que deseja ser revelado, ou seja, aquilo que a pessoa adere à sua vida, que vai entender por meio de exemplos, por meio de uma dinamicidade diferente, mas que a palavra será sim anunciada. Ela será assim colocada, porque o profeta não pode ser calado, como nós vamos ver em Isaías. O profeta não pode deixar de falar sobre Deus ou de profetizar, de denunciar. Mas como isso pode ser feito? Para que os corações insensíveis, como vai dizer o Senhor, possa acolher. Então Jesus encontra as parábolas para que possam entrar na realidade humana e assim eles possam acolher a palavra de conversão. Por isso é necessário, primeiramente, Jesus vai ter esse cuidado, né? E toda a revelação acontece deste modo, ela não acontece de repente ou de uma só vez, desde a criação até a paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo, até a sua ressurreição, ele foi nos revelando, ele foi se revelando a cada um de nós, de modo muito gradativo, muito devagar, porque se assim fosse, não aguentaríamos ou não suportaríamos tanta graça diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos, e ao invés de acolhermos, provavelmente nós nos fecharíamos. Assim como acontece muitas vezes em nossa vida, quando nos fechamos ao Senhor. Queridos e amados irmãos, o que é importante em tudo isso que Jesus quer nos passar é para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. E mesmo quando ela muitas vezes não nos agrada aos ouvidos, ou seja, é uma palavra assim de exortação, é uma palavra assim que nos chama a atenção, né? Que não é só apenas as palavras de consolações ou justamente aquilo que nós queríamos ouvir para que nós possamos continuar ou na nossa mediocridade ou nos nossos afazeres comuns, né? Não nos tirar daquilo que é cômodo, mas quando a palavra de Deus nos chama a atenção, é necessário olhar para nós e ver que essa palavra que Jesus nos dá, às vezes de modo um pouco mais forte, é para que nós possamos voltar o nosso olhar e o nosso coração a Ele, para que nós possamos ir para águas mais profundas, assim como Ele disse a Pedro, para que nós possamos deixar a nossa vida antiga para fazer seguimento a Ele, assim como Mateus e os outros apóstolos. Enfim, queridos e amados irmãos, que nós possamos acolher a novidade de Cristo em nossa vida. Mesmo que essa palavra, muitas vezes, entre aspas, porque Deus nunca nos machuca, mas se ela nos trouxe um incômodo, louvemos a Deus, porque é um desejo do seu coração para nós estarmos mais próximos dele. Para que nós possamos ser consolados, não naquilo que é apenas brisa, mas diante das tribulações, diante das dificuldades que nós poderemos passar lá na frente, nós já sejamos preparados por Deus,
mesmo muitas vezes sem entender naquele momento, mas ele deixar ser preparado por ele, através da graça do seu Espírito, através da sua palavra. Por isso, queridos e amados irmãos, que nós possamos a cada dia escutar a voz de Deus e acolher a sua palavra profética em nossa vida. Peçamos a intercessão da Virgem Santíssima, aquela que seguiu o Senhor diante de todas as dificuldades, diante de todas as provações, ela continuou firme na fé e na caminhada. Que ela possa interceder por mim e por você, para que nós continuemos perseverantes nessa jornada terrestre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.